Nos três últimos vídeos, vimos como configurar perguntas em que o estudante tem que selecionar palavras em falta, arrastar e largar num texto ou arrastar e largar numa imagem, conforme esses três exemplos respectivos que aí estão, referentes a esses três tipos de perguntas que podemos, por isso, utilizar num teste na plataforma Moodle. Falta-nos falar sobre este, este tipo de questão, este tipo de pergunta de respostas incorporadas ou embebidas. É um tipo de questão extremamente interessante porque numa mesma pergunta podemos colocar diversas alíneas de escolha múltipla, de resposta curta ou de variável numérica. Isto é importante quando estamos a editar um teste, no nosso trabalho, não sobrecarregarmos muito com questões o editar o teste. Com 3, 4 questões, nós podemos, por isso, de uma forma muito abrangente, correr quase toda a matéria lecionada numa determinada unidade curricular. Este tipo de perguntas, como aqui está indicado, quando selecionamos esta pergunta na plataforma, é muito flexível, mas implica que na sua criação, ao elaborarmos estas perguntas, se proceda à inserção de determinados caracteres, está indicado códigos especiais. Esses códigos especiais são meia dúzia de caracteres que indicam o tipo de pergunta, o peso da pergunta, o número de linhas de cada pergunta. São alguns dos exemplos. Em termos da imagem que surge no nosso ecrã quando vamos editar e configurar estas perguntas, e comparativamente com os três exemplos que vimos anteriormente de perguntas, a imagem é mais simples, porque tem só o texto da pergunta, tem o feedback e pouco mais, e guardar as alterações. Quando, por isso, clicamos para, quando selecionamos este tipo de pergunta, aparece-nos, por isso, aquelas primeiras caixas habituais, e se clicarmos no ponto de interrogação, para qualquer dúvida que tenhamos acerca da elaboração destas perguntas, aparece-nos a seguinte mensagem. A pergunta de resposta incorporada consiste numa passagem de texto com perguntas de escolha múltipla e resposta curta incorporadas. Pouco mais. Se clicarmos no mais ajuda, que nos remete para o site do Moodle e dos documentos, não há qualquer informação relativamente, por isso, à forma como procedemos para inserir os tais códigos especiais. Bom, alguns exemplos com base, por isso, em algum exercício que venho fazendo com base nestas perguntas, no uso deste tipo de perguntas. Por isso, o procedimento habitual, o nome da pergunta, e é nesta única caixa que nós vamos pôr a parte de introdução da questão e depois os tais caracteres que vão especificar o tipo de pergunta, escolha múltipla, resposta curta, de variável numérica e os códigos, então, que nós usamos. Este é um exemplo, por isso é uma única pergunta que aqui, por motivos que são óbvios do sistema que estou a utilizar, tive que apresentar em duas imagens, em que tenho cerca de 8 linhas, tenho um texto introdutório com texto e com imagens, e depois, com base nessas imagens, vou construir as 8 linhas, neste caso 7 linhas de perguntas de escolha múltipla, com 3 ou com 4 hipóteses alternativas, em que só uma delas está certa,
E depois tenho um exemplo de uma de resposta curta. Ok, então, usando aqui o pré-visualizar, começo por introduzir nessa caixa do texto de pergunta, por isso, um primeiro texto simples e as imagens, e depois das imagens vou, nesse texto da pergunta, nessa caixa, começar a construir as perguntas. Como podeis ver, logo aqui na linha A, consta esse texto com os tais caracteres, é uma pergunta de escolha múltipla e estão as diversas hipóteses, as diversas alternativas, não é? E só uma é que está certa. Ampliando um pouco e dando por isso uma perspectiva das outras alíneas, o texto que é inserido é este que aqui está. Por isso, para a primeira alínea A, temos, por isso, as diversas hipóteses. Para a linha B, as várias hipóteses, só uma é que está certa e assim sucessivamente. Quais são esses caracteres especiais, esses códigos? Muito simples, como aí está indicado no procedimento na construção da pergunta de escolha múltipla. Por isso, todas as alíneas, não é? O conteúdo das alíneas está, por isso, delimitado por esse tipo de parênteses. Por isso, todos os itens são codificados entre parênteses, chavetas, não é? O primeiro número que aparece é o peso que essa questão tem, que é dado por nós, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, ok? Depois do peso, insere-se 2 pontos. Depois dos 2 pontos, o tipo de questão. MCB é o acrónimo para escolha múltipla, não é? E depois mais 2 pontos. E a seguir vêm as hipóteses. A primeira hipótese, que são baralhadas, não é? Ou podem estar baralhadas. A primeira hipótese vem logo a seguir aos 2 pontos, ok? E neste caso, não é? No final, como é uma hipótese que está incorreta, nós adicionamos a todas essa hipótese e às incorretas o cardinal e long. W-R-O-N-G. A resposta que está correta, neste caso era logo a segunda resposta, é precedida do sinal igual e depois no final dessa hipótese põe-se cardinal ok ou cardinal percentagem 100%. Todas as respostas, não é? Excetuando a primeira, estão separadas umas das outras por til. Por isso é o til que vai, é esse caractere que vai delimitar, separar as alíneas desta pergunta. A pergunta aqui, por isso, tem um aspecto mais simples, não é? Em termos, porque é só uma palavra, não é? Por isso temos uma escolha múltipla, temos a primeira hipótese, orquis, cardinal wrong, util, áceras, cardinal wrong, til, barley, cardinal wrong, til, igual, porque neste caso era a ófrix que estava correta, cardinal ok, e depois ainda uma outra hipótese que está incorreta. No caso das resposta curta, é extremamente simples, não é? Por isso, também estão delimitadas por parênteses, não é? O primeiro número que aparece é o peso que damos, não é? Depois insere-se o tipo de questão, o SA para resposta curta, mais 2 pontos, e depois é só escrever a percentagem correta, não é? Percentagem 100% e a palavra correta. Por isso, neste caso, todas as espécies daquela imagem pertencem ao género ófris, ok? Este tipo de resposta curta, e à semelhança do que já foi apresentado também no curso, no caso das variáveis numéricas e noutros casos também, admite, por isso, a utilização do asterisco. Qual é a sua função? Qual é a sua importância? Por isso, permite associar
um conjunto de letras da palavra, do termo, não é? Esse asterisco permite evitar que a resposta seja considerada incorreta devido, por exemplo, a um erro ortográfico ou qualquer situação que possa surgir a quando de escrever no teclado essa palavra. E pronto, é extremamente simples. Guardamos as alterações, não é? Podemos pré-visualizar. Cá estão. Por isso, pré-visualizando esta pergunta, temos, por isso, o texto introdutório, as imagens e depois temos as perguntas, não é? Como elas estão ordenadas. Se quisermos verificar se durante, por isso, a construção desta pergunta cometemos algum erro por isso, na identificação daquelas que estão corretas, que é natural que isso possa acontecer, podemos, por isso, na pré-visualização, preencher as respostas corretas e aparecem-nos as respostas que estão corretas. Ok, espero que a explicação possa ser útil para o vosso trabalho. Obrigado.